PUC São Paulo, receber mais uma vez os nossos alunos veteranos, os nossos alunos ingressantes, para mais um semestre que dessa vez começa de uma forma diferenciada, com uma semana de atividades distintas e que serão certamente muito provejosas para todos vocês. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, desejar um excelente semestre e começar falando um pouquinho das nossas atividades. Hoje, pela manhã, e amanhã de manhã também, como vocês sabem, nós teremos um curso intitulado Quando a Literatura Ocidental Pensa a Religião, uma perspectiva judaico-cristã. Esse minicurso, ele é dividido em 2 dias, então não é uma repetição amanhã do conteúdo de hoje, é um novo conteúdo. E para quem, por um acaso, não conseguir assistir hoje ou amanhã, saibam que vai ficar disponível no nosso canal do YouTube para que vocês possam acompanhar o curso na íntegra se perderem um dos dias, embora nós queiramos muito vocês ao vivo aqui nos 2 dias. Bom, hoje também no período da tarde nós vamos receber o escritor José Luiz Peixoto, então Portugal hoje, né, tomando corpo aqui no nosso programa com muita alegria. E amanhã à tarde o encontro com as professoras do programa para que vocês possam conhecer um pouquinho mais a estrutura do programa, as linhas de pesquisa, os periódicos, né, e toda então a nossa estrutura. Eu começo, então, a manhã de hoje, primeiramente agradecendo a professora Vera, que estabeleceu o contato com a professora Maria do Rosário Lupe Belo e com a professora Suzy Marra, para que a gente pudesse dar origem a esse minicurso que nasce do encontro de 2 grupos de pesquisa. O grupo de pesquisa Categorias da Narrativa, que é do nosso programa, e também do grupo de pesquisa do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura da Universidade Católica Portuguesa. Então, é do diálogo entre esses 2 grupos de pesquisa que surge esse mini curso, que agora a professora Vera poderá apresentar a professora Maria do Rosário, a Suzy, e a quem eu de antemão já assim, agradeço imensamente pela disponibilidade, por aceitarem iniciar o semestre conosco, compartilhando esses conhecimentos, e não é um agradecimento de praxe, é verdadeiro, porque nós pudemos conversar um pouco antes do minicurso, e eu vi todo o carinho, toda a disponibilidade para que isso acontecesse. Então, agradeço muito, tanto a professora que chamo carinhosamente aqui de Rosarinho, a Suzy, e também a Vera por ter nos permitido esse encontro. Então, Vera, eu passo a palavra para você, para que você possa, por favor, apresentar as professoras. Estamos sem o seu áudio, Vera. Estamos com áudio agora? Sim. Agora. Obrigada, Diana, pela introdução. Eu quero também desejar as boas-vindas a todos os nossos alunos, alunos novos, alunos veteranos, que têm nos acompanhado já nessas atividades online, uma experiência nova que iniciamos no semestre passado, devido ao contexto de saúde, guardos que nós temos tido, e eu diria assim, com muito sucesso no semestre passado, e neste semestre já com algumas programações, algumas atividades do programa já consolidadas, que nós estaremos dando continuidade, e, além disso, iniciando de uma forma diferente, como disse a Diana, com uma semana de atividades. Então, nós teremos essa oportunidade no período da tarde de hoje, da aula inaugural, e este mini curso, né? Que é uma forma também de oferecer a vocês um diálogo, uma abertura da literatura, do diálogo da literatura com outras áreas do conhecimento. Nesse sentido, é a nossa proposta
enfocar a literatura ocidental pensando a religião, né? E tivemos também a oportunidade de, a partir de uma relação, vamos dizer assim, entre dois grupos de pesquisa, convidar a professora Maria do Rosário Lupe Belo para estar conosco. A professora, ela tem inúmeras pesquisas em desenvolvimento, já esteve conosco no programa, na PUC de São Paulo, há alguns anos atrás, no nosso um congresso internacional, onde realizamos essa relação com Portugal, né? Trabalhando a poesia contemporânea. Fizemos a atividade em 2 etapas, uma delas em Lisboa, na Fundação Gulbenkian, e um segundo momento desse evento foi na PUC São Paulo, e foi um grande sucesso, contando com um grupo de professores da Universidade Aberta, onde a professora Maria do Rosário atua como docente. E o seu grupo de pesquisa está ligado à Universidade Católica Portuguesa. Então, é um prazer muito grande fortalecer esses laços, né? E dar também a oportunidade dos nossos alunos, em geral, conhecerem um pouco desse trabalho. Então, a professora é a coordenadora do grupo de pesquisa da Universidade Católica Portuguesa e é docente da Universidade Aberta. Dando apoio a todo esse trabalho, nós temos também o prazer de receber a professora Suzy Marra, que é de formação jornalística, mas fez o seu mestrado na PUC, na área de Ciências da Religião, e deu continuidade às suas pesquisas no programa de Estudos da Literatura Comparada, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Então, nós temos aí já uma diversidade de pontos de vista, somando, né, neste momento de reflexão e de aprofundamento de conhecimentos sobre literatura no seu diálogo com outras artes. A professora Maria do Rosário, tanto quanto a professora Suzy, também têm se dedicado, ambas, se dedicado muito às questões da literatura e do cinema, né? A professora Maria do Rosário já esteve conosco em outros momentos, também dando o curso sobre a narrativa cinematográfica. Então, são especialistas e, com certeza, será um momento bastante rico para todos nós do programa estarmos participando desse minicurso. Bom, passo, então, a palavra para a professora Maria do Rosário e para a professora Suzy e damos início a essa atividade que está prevista com 10 minutos de intervalo nessa sequência do período da manhã, né? Então, bem-vindo a todos e vamos lá aproveitar este momento. Rosário, a palavra está com você. Muito obrigada, Vera. Eu queria, antes de mais, dizer bom dia a todos. Do lado de cá do oceano seria boa tarde, são 2:15 da tarde, e isso é maravilhoso. Realmente a tecnologia terá os seus problemas, mas também tem muitas vantagens, permite esta relação fácil, que é uma maravilha. Por isso eu queria começar por agradecer muito esta oportunidade, este convite que a professora Vera Bastazin me fez. Como terão compreendido, a nossa colaboração a nível de trabalho e de amizade já tem largos anos, tem sido sempre muito frutuosa e muito agradável, e é sempre um enorme prazer para mim. E também queria agradecer muitíssimo à professora Diana Navas e por este voto de confiança também, aqui esta responsabilidade que me dá, que me oferece de lecionar este mini curso nestes 2 momentos, hoje e amanhã. É realmente, sinceramente, com muita alegria e também com um sentimento de honra e de responsabilidade que aqui estou, com muita esperança de que possam sentir que isto valeu a pena. Agradeço também muitíssimo à Suzy Marra, com quem trabalho
há menos tempo do que com a Vera, mas este trabalho conjunto tem sido também muitíssimo útil e compensador, e ela estar aqui comigo é um apoio extraordinário. E queria, claro, saudar todos os estudantes presentes, todos os do programa, que têm a sorte de estar neste âmbito do estudo dos pós-graduados em Literatura e Crítica Literária, e perante os quais sinto esta responsabilidade de poder oferecer-vos uma reflexão que vos seja útil, que seja antes de mais interessante, pertinente, mas que sintam que vamos deixar-vos aqui pistas suficientemente ricas para que possam ser desenvolvidas ao longo do vosso ano letivo e das vossas respectivas investigações. Talvez estejam aqui também algumas pessoas, não sei, do grupo Labo, que é dirigido pelo professor Luís Filipe Pondé, também os de saúde, caso estejam, porque há aqui também uma colaboração neste âmbito das ciências da religião ou da filosofia da religião, e está também a ser uma aventura muito rica, e por isso estou também satisfeita caso possa chegar a alguma dessas pessoas este curso. E a minha proposta, ou a nossa proposta conjunta, porque isto somos de facto uma equipa que preparámos isto, é de começar por lançar aqui, digamos, algumas primeiras premissas que ajudam a enquadrar o tema do curso e que vos permitirão compreender melhor qual a abordagem, qual a perspectiva que queremos assumir neste mini curso. Então, eu diria que a primeira premissa, o primeiro pressuposto, digamos, que justifica um trabalho desta natureza, tem que ver com a consciência de que o ser humano é intrinsecamente religioso. Isto não significa, obviamente, que cada pessoa tenha que pertencer a uma qualquer religião específica. Isso pode acontecer, não é? Qualquer um de nós pode pertencer a uma determinada religião, pode ser simpatizante com qualquer religião, pode ser agnóstico, pode até dizer-se e sentir-se ateu. Mas o termo religioso aqui, usado no seu sentido mais lato e abrangente, pretende significar que qualquer ser humano busca, consciente ou inconscientemente, um sentido totalizante para a sua existência. Ou seja, no fundo, podemos dizer, um valor pelo qual vale a pena viver. Nesse sentido é que é totalizante, porque precisa de ter um valor que justifique a vida no seu todo. Obviamente que esse valor pode ser contingente, não é? Pode ser identificado com o poder, pode ser o dinheiro, pode ser a saúde, pode ser o bem-estar, pode até estar focado em qualquer coisa de mais valioso ou mais, digamos, profundo, como o amor. Mas a questão, e talvez aí esteja a separação, a questão estará aqui, é que quando esse valor não sair para fora de uma qualquer contingência, ou seja, se assumir uma dimensão transcendente, então aí podemos falar de um sentido religioso assumindo um significado estrito e pleno, não é? Portanto, haverá um sentido religioso na forma como o ser humano se relaciona, dando significado a qualquer coisa de contingente, e, portanto, até uma pessoa que se diga ateia pode estabelecer e estabelece normalmente esse tipo de relação com alguma coisa na sua vida, alguma coisa ou várias coisas, ou podemos falar do sentido religioso na sua dimensão mais estrita, que tem que ver com a identificação de um valor transcendente como sendo aquele valor pelo qual a vida vale a pena ser vivida.
De facto, o ateísmo exclui a ideia de Deus, mas não exclui sequer necessariamente, pode fazê-lo ou não, mas não necessariamente a ideia de mistério, não é? Da existência de coisas, do enigma na existência, nem sequer da necessidade que tenha que existir o tal valor pelo qual vale a pena viver. Portanto, isto para dizer, este nosso ponto de partida, julgamos que faz sentido para todo o ser humano, todo, seja qual for a sua posição em relação à religião, em relação a Deus, em relação ao ateísmo. E chamamos, portanto, aqui religião, para tornarmos isto mais claro, àquela tentativa de construção teórica, ética e ritual, porque normalmente está envolvida num rito, com a qual o ser humano imagina ou mesmo estabelece a sua relação com o mistério, com o divino, ou seja, com o sentido da sua existência. Portanto, e isto dito, compreendido plenamente, significa com a sua origem, com a sua vida presente e com o seu destino, com a sua perspectiva futura. Neste sentido é que, portanto, admitimos que a religião faz parte da estrutura do ser humano. A criança que pergunta porquê manifesta precisamente isto, porque o porquê é uma pergunta religiosa, é uma pergunta sobre o sentido, não é? E, portanto, este movimento de busca de sentido, que no fundo é um movimento que faz transparecer um desejo, o desejo existente dentro da natureza humana, que é um desejo de compreensão da sua realidade e um desejo de realização pessoal, ou seja, um desejo de felicidade, um desejo que vem ligado a uma certa exigência de justiça, de bondade, de verdade, etc. Este movimento, como eu dizia, de busca de sentido, é este movimento que chamamos o senso religioso, o sentido religioso do humano, que aliás qualquer cultura, em qualquer tempo, em qualquer espaço, documenta, não é? Nos vários rituais religiosos que as culturas exibem. A nós, agora aqui, neste mini curso, interessa-nos a forma que esse movimento assume no contexto judaico-cristão. E isto tem as suas implicações concretas, antes de mais porque, num certo sentido, e vou agora simplificar muito, mas para o cristianismo, o movimento, digamos que tem uma direção talvez oposta à da maioria ou até da totalidade das outras religiões, na medida em que, em geral, a religião é realmente este esforço para chegar ao enigma, não é? Ao mistério que existe, que é supranatural, que existe acima do próprio homem, que é transcendente, e de algum modo o cristianismo afirma um movimento contrário, não é? A descida do mistério com a sua entrada na temporalidade, não é? Na história humana. E de facto esta diferença de movimentos, quando se estuda a religião nas artes, pode ser verificada, e eu acho que alguns aspectos disso vamos poder verificar justamente neste curso. E portanto, primeiro pressuposto é este, o da dimensão religiosa como estrutural no humano. Segundo pressuposto, fazendo já a ligação à área em que nos movemos, que é das artes, em particular a literatura, na sua relação com outras formas de expressão artística. Então, se pensarmos na literatura, a literatura é arte da palavra e o ser humano é realmente um ser de palavra, ou seja, a sua relação com a realidade é mediada pela palavra. Podemos dizer, mas há experiências humanas que não são verbais, é verdade,
basta dar o caso da música. A música não tem necessariamente necessidade da palavra. Mas só através da palavra é que é possível o humano refletir sobre essa experiência. Portanto, a capacidade de ajuizar a experiência humana passa sempre pela palavra, mesmo que seja mentalmente, não é? Mentalmente, oralmente, a verdade é que a palavra é essa forma de reflexão concreta de que o ser humano pode usar e que necessita de usar para o movimento de autoconsciência, não é? E de consciência de si próprio e da realidade ao seu redor e das várias expressões humanas, artísticas e outras, não é? Portanto, esta ideia de que a expressão da experiência humana tem necessidade da palavra é importante aqui porque partimos do território da literatura e queremos afirmar justamente que o conteúdo da literatura é o da experiência humana. Tsvetan Todorov, que todos conhecem, não é? O famoso estruturalista que depois fez um percurso onde manifestou algumas mudanças na sua perspectiva científica, naquele famoso livrinho que muitos conhecerão, A Literatura em Perigo, ele afirma o seguinte, ele diz que aquilo que a literatura deseja compreender é a experiência humana. A literatura pode levar-nos até aos outros seres humanos à nossa volta, fazer-nos compreender melhor o mundo e ajudar-nos a viver. Portanto, estas três dimensões, o estabelecimento da relação com o outro, a compreensão do real e a compreensão de nós próprios de uma forma útil à vida, não é? A literatura ajuda-nos a viver, porque tem que ver com a compreensão da nossa própria experiência. O filósofo francês Alain Finkielkraut, num livrinho chamado Ce que peut la littérature, o que pode a literatura, em que ele estabelece diálogo com outros intelectuais franceses, escritores e pensadores, fala também deste poder da literatura, uma vez que ela permite com o fenómeno humano. Portanto, voltamos a esta questão, não é? Da experiência humana, do fenómeno humano. E ele desenvolve também esta ideia de que o nosso acesso ao real não é direto, tem necessidade da mediação da palavra e é por isso mesmo que a literatura é toda poderosa, diz ele. E depois tira daqui uma conclusão muito pertinente. Ele diz, então, a questão da nossa vida enquanto leitores é de saber a que literatura confiamos o nosso destino. Portanto, achei muito curioso encontrar isto no livro dele, porque tem tudo a ver com o tema deste mini curso, na medida em que realmente aqui neste curso queremos dirigir-nos àquela literatura na qual emerge, e não só, também há a relação que essa literatura vai estabelecer com outras artes, e aqui vamos dar sobretudo o caso do cinema, portanto vamos também dar alguns exemplos fílmicos e tocar em questões da arte dramática, do teatro, mas portanto queremos dirigir-nos àquela literatura em que emerge com maior evidência a dimensão religiosa intrínseca ao humano, portanto na qual se vê este tal movimento de relação do ser humano com o divino, com a transcendência. Particularmente, no caso deste curso, poderia a temática ser outra, mas no caso deste curso vamos concentrar-nos no âmbito da cultura judaico-cristã, porque é do mundo tradicionalmente chamado mundo ocidental, não é? Queremos, portanto, olhar para a dimensão estética da literatura e de outras artes e para essas diversas formas de representação em busca deste elemento essencial, da forma como ele se manifesta. Portanto, não se trata aqui de uma leitura religiosa das artes, mas antes de uma leitura literária e estética que procura captar a dimensão religiosa da arte. Portanto, fecho a segunda premissa
tem que ver com a forma como vamos aqui procurar usar o texto literário, os outros textos dramáticos, fílmicos, etc., em busca da representação desta dimensão. E a terceira premissa tem que ver com o seguinte, tem que ver com o facto de que, se olhada assim a experiência estética, nomeadamente a literária, a fílmica, etc., então verificamos que há qualquer coisa na representação da experiência humana que nestas formas de arte é sempre concreta. Quer dizer, uma história, não é aquilo que a tradição anglo-saxónica chama story e que é informada pela plot, não é? Pela intriga. Numa história há sempre específicos personagens e eventos que se influenciam uns aos outros de forma a constituir uma narrativa, não é? Estamos no caso da literatura, do teatro, do cinema, uma narrativa com significado, mas que é, digamos, orgânica e concreta. E porquê é que este elemento do concreto é importante? Porque, por duas razões essenciais. Porque o ponto de partida do conhecimento humano são os sentidos, não é? E é a partir daí, justamente, que um escritor ou um diretor de cinema, um realizador, parte. E é também para isso que ele apela. Obviamente que não fica por aí, apela à dimensão intelectual, à consciência e até, como neste caso bem podemos compreender, à dimensão espiritual do humano. Mas a questão aqui que queríamos sublinhar tem a ver com um aspecto que é muito bem explicado por Flannery O'Connor, aquela grande escritora do sul dos Estados Unidos, que viveu num ambiente muito religioso, um ambiente maioritariamente protestante, embora ela fosse católica, e que era chamada muitas vezes para dar palestras sobre a escrita e sobre a relação da escrita e da narrativa com a fé, com a religião protestante, com a religião católica, com a dimensão transcendente. Ela deu várias palestras, fez vários ensaios sobre isto, há um livro magnífico em Portugal, não conheço tradução portuguesa, se existir no Brasil é maravilhoso e até vou querer encomendá-lo, porque o título original é Mystery and Manners, portanto mistério e maneiras, costumes, não é? Onde estão coligidos essas conferências, esses ensaios que ela fez, e ela diz esta coisa muito importante, ela diz que, e reparem, ela era convidada muitas vezes para grupos de pessoas que queriam aprender a escrever melhor, portanto aqueles cursos de escrita criativa, estão a ver, de um certo ponto de vista podemos dizer que as suas raízes têm muito que ver com esta escritora, pelo menos nos Estados Unidos, ela foi uma grande impulsionadora disso, embora também alertasse para os riscos que podiam estar envolvidos nesses cursos. Mas essas pessoas que queriam saber escrever, aprender a ser bons romancistas, bons contistas, ela dizia, atenção, o problema do romancista ou da pessoa que escreve contos não é tanto as questões, os issues, os themes, não são os temas e as questões, são as pessoas. Não são os problemas sociológicos ou políticos, são os detalhes concretos da vida que tornam presente o mistério da nossa posição na Terra. E, portanto, aqui está este primeiro elemento de concreto, de concretude, que queríamos sublinhar e que tem que ver com a abordagem que aqui fazemos também às artes. Ela, Flannery O'Connor, dizia a seguinte coisa muitíssimo interessante. Ela dizia, a narrativa, aliás, ela dizia fiction, mas estava-se a referir à narrativa literária, não é? A narrativa literária, dizia ela, é uma arte encarnatória, an incarnational art. Portanto, ela faz encarnar, ela dá corpo, dá carne à experiência humana. E este aspecto ela achava fundamental que um bom escritor percebesse isto,
porque ela achava que havia uma deriva muito comum, que era a de se partir para a escrita de uma obra, querendo defender uma ideia e depois construir a narrativa em função daquele pressuposto prévio. E ela dizia, não, a escrita é ao contrário, parte do input que a realidade dá através dos sentidos e constrói um mundo físico, carnal, que nos faz ver, ouvir, cheirar, sentir. E esse mundo carnal é que é o mundo típico da narrativa literária. Atenção, ela não, obviamente, ela não está a referir-se à filosofia, não é? Ao ensaio intelectual. Ela está a referir-se à criação literária e, nesta medida, podemos aproveitar uma parte do raciocínio dela para a criação de outras artes que também lidam com a temporalidade, como por exemplo o cinema. E este é o segundo ponto do aspecto concreto, é justamente a questão da temporalidade, não é? É que estas artes que procuram representar o tempo precisam de viver do concreto, ou seja, dos eventos, das situações, das pessoas, dos locais, como dizia o Bakhtin, não é? Dependem desse cronótipo espaciotemporal, não é? Que é sempre concreto, não é? Ou pelo menos assenta no concreto, embora depois, claro, nos leve à abstração. Mas o ponto de partida não é a abstração. E esta é a coisa que a Flannery muito sublinhava, ela até dizia, reparem no Flaubert, quando ele quer falar do funcionário que passa na rua e ouve a Emma Bovary ao piano, ele fala da cor dos sapatos dele, que eram aos quadradinhos ou às pintinhas, já não me lembro, enfim, ele dá-nos dados concretos e reais para nos fazer entrar dentro de uma experiência, não dentro de uma abstração, mas de uma experiência concreta. Outros autores, muitos outros, têm falado disto, se pensarmos no Joseph Conrad, o Conrad falava da importância de render justiça ao universo visível. Portanto, a realidade espiritual, neste sentido, e vou terminar este ponto, não pode ser separada da física, não é? Da concreta. Quer dizer, a arte demonstra o facto religioso através da carnalidade da existência. E é essa a abordagem que aqui queremos também fazer, não é? Portanto, mesmo quando o artista pode não ter uma intenção explícita de revelar alguma coisa maior do que aquilo que se vê, se ele é artista, essa coisa é revelada, de alguma forma, não é? Através do concreto, nós podemos encontrar sempre alguma coisa maior, não é? Alguma coisa que transcende esse concreto e, por isso, alguma coisa metafísica, lá está, através da física chegamos à metafísica, à coisa que é espiritual. Uma vez ouvi uma frase muito interessante que acho que ajuda a perceber este ponto, que era a ideia de que o céu, o paraíso, o espaço transcendente, é a profundidade das coisas. Isto é uma ideia que eu achei maravilhosa, porque é a ideia de perceber, quer dizer, por isso que a arte é extraordinária, porque fazendo-nos descer à profundidade do real, faz compreender qualquer coisa que é atravessado por esse real, mas que vai mais além do que ele, não é? E por isso nos comove, não é? Por isso é que a arte nos comove. Portanto, a Flannery dizia que qualquer bom escritor tem uma visão anagógica. Anagógica quer dizer é capaz de ver diferentes níveis de realidade, não é? E por isso uma história pode ser contada, e há escritores que são assim, aliás um dos primeiros que vamos hoje analisar, que é uma escritora portuguesa, a Sofia de Mel Brainer Anderson, ela escrevia contos para criança, que são também contos para adultos, porque têm essas várias camadas significativas. Portanto, termino este ponto para concluir e dar a palavra à Suzy. Cada história é uma experiência e, portanto, o seu significado está contido na própria história e por isso mesmo exige de nós
ler ou ver o filme ou assistir à peça de teatro. Quer dizer, nenhum resumo é equivalente à experiência artística, não é? Porquê? Porque a leitura ou o visionamento de um filme, etc., proporciona um acontecimento. Quer dizer, essa experiência, no fundo, pode ser traduzida por esta palavra. Quer dizer que alguma coisa acontece em nós, alguma coisa acontece na história, que por isso nos acontece a nós, não é? E o facto disso suceder tem que ver com esta capacidade extraordinária que a arte tem de nos transmitir qualquer coisa de humano através de uma experiência que fazemos. Uma experiência que é também, obviamente, emotiva, sentimental, intelectual, espiritual, etc. Em conclusão, então, estas três premissas pretendiam fazer perceber, ou ajudar-vos a ver, a entender que aquilo que com este mini curso procuramos trazer-vos é também uma forma de recuperar o valor existencial da arte. Porque a arte, de facto, ao proporcionar este tipo de acontecimento, de alguma forma reflete sempre sobre a condição humana, não é? A condição humana está ali, digamos, simbolicamente retratada com toda a metamorfose que a experiência estética proporciona. Ora, o que é que nós pensamos? É que por uma série de razões histórico-políticas e culturais tem havido talvez um ênfase excessivo numa leitura sociológica da literatura, do cinema, das artes, sociológica, ideológica, política, etc. Leituras essas que, embora absolutamente legítimas, não é? E muitas vezes muitíssimo importantes e pertinentes, não podem ganhar o território todo, quer dizer, não podem ser totalizantes, porque se o forem, podem contribuir para uma redução desse potencial existencial que a arte oferece. E, portanto, achamos que este tema da religião ajuda a recuperar este potencial existencial da arte. E termino mesmo agora relembrando uma grande mulher que morreu há pouco tempo, Himmelfarb, Gertrude Himmelfarb. Há uma obra dela chamada On Looking into the Abyss, portanto, olhando para o abismo, em que ela fala da experiência desse grande professor que foi o Lionel Trilling, que se queixava de que, por vezes, o ensino da literatura ficava dominado por uma posição demasiadamente, digamos, académica, distanciada, teórica, que fazia com que os alunos, ao lerem grandes autores, como ele referia-se, sobretudo aos modernistas, ao Eliot, ao Joyce, ao Proust, ao Kafka, Tolstói, Dostoiévski, pudessem ter atitudes meramente diletantes, quer dizer, distanciadas, com um passo atrás, quase como que intocados pela força, pelo potencial da obra, e comentando, que interessante esse aspecto, vamos analisar aquele outro, como se se tratasse de um mero exercício ou de um jogo. E, pelo contrário, diz a Himmelfarb, o ser humano é, como o próprio Nietzsche dizia, uma corda esticada sobre um abismo, não é? Para o Nietzsche era uma corda entre o animal e o super-homem, não é? Nós podemos dizer uma corda entre o máximo mal e o máximo bem, por exemplo, ou podemos encontrar outros pontos de referência, mas esta ideia da corda sobre o abismo, a que a Himmelfarb se refere, ajuda-nos a perceber que realmente há qualquer coisa de arriscado na experiência literária e na experiência artística em geral, porque justamente o que está em causa é a dimensão humana, é a experiência, é a condição humana com todo o seu drama, não é? Com toda a sua beleza, mas também com todo o seu sofrimento, não é? E, portanto, há uma condição para sermos bons leitores, ou bons espectadores de cinema, ou de teatro, aceitarmos, expormos a esse risco, não é? Aceitarmos esta interpelação fortíssima, a que o George Steiner
o grande pensador, que também nos deixou há pouco tempo, o George Steiner, dizia: é como abrir a porta a um convidado que aparece ao cair da noite e que não sabemos exatamente como é que ele chega. Pode até vir e desarrumar-nos a casa toda. Até se não estiver muito bem, pode destruir a casa, pode incendiá-la. Portanto, termino mesmo com esta ideia, é preciso esta capacidade de acolhimento da obra, que é também uma aceitação de um risco, não é? Porque, de facto, a literatura, a arte em geral, é também sempre mistério, não é? Por mais que falemos sobre ela, e é isso que estamos a tentar fazer, nunca é a mesma coisa falar sobre ela ou lê-la, não é? Ou ver o filme. Quer dizer, ela nunca pode ser a arte reduzida à explicação ou a teoria, seja ela qual for, não é? Porque a arte é sempre vida, não é? E, portanto, é nesse sentido que queremos falar das questões que vos trazemos aqui. E espero não me ter estendido demais e vou passar a palavra então à Suzy Marra, a quem agradeço tanto a colaboração neste curso e que vai atirar já com estas primeiras pistas sobre algumas obras de arte universais e muitíssimo significativas. Suzy. Rosário, por favor, um momentinho só, Suzy, eu esqueci de passar essa informação. Nós estamos recebendo questões, comentários que estejam sendo suscitados pela fala de ambas as professoras. Haverá, mais para o final do nosso dia, do nosso encontro, um momento para questões, etc. Mas, se houver alguma questão no decorrer, é possível também fazer a inserção de vocês, criando até uma dinâmica, né? Um diálogo que eu acho que é bastante interessante, seja para a professora Suzy, seja para a professora Rosário. Então, estejam à vontade, tanto pelo chat, vocês poderão estar elaborando a questão, quanto mesmo levantando a mão, clicando aí na mãozinha, e a gente abrirá espaço para vocês, sejam alunos, sejam professores. Nós estamos com todo o quadro de docentes praticamente presente na atividade, e também os colegas que são de outras universidades e participam do nosso grupo de pesquisa. Agradeço a presença e deixo claro que estará aberto também para as questões ou comentários que complementem essas ideias. Obrigado, pessoal. Eu passo a palavra, então, à Suzy. Vera, queria só dizer que contamos com a sua ajuda para ajudar aqui que nos cheguem as perguntas e que nós, porque às vezes a falar podemos perder algumas das perguntas do bate-papo ou assim, e então contamos com o seu apoio para gerir essa parte. Com Muito certeza. obrigada. Apesar de no vídeo estar com o nome da Diana Navas, foi um problema aí da nossa inscrição no Zoom, para os alunos novos que não me conhecem, então eu sou a Vera e eu vou estar fazendo essa mediação na manhã de hoje e de amanhã também. Obrigada. Suzy, você está com a palavra. Obrigada, Vera. Bom, antes de começar, né, dar sequência ao que a professora Rosário falou, queria agradecer, dar bom dia a todos que estão aqui e agradecer às professoras, a professora Vera, a Diana, a professora Maria do Rosário, por esse convite e por poder dar uma pequena colaboração com esse tema da literatura e da religião que me é tão cara e que, como a professora Maria do Rosário falou, temos trabalhado um pouco mais a fundo há algum tempo. Então, agora eu vou falar, eu gostaria de colocar, né, na sequência do que a professora Rosário observou, que quando nos propomos a pensar juntamente com o que a literatura, as artes ou o cinema nos deixam entrever sobre as questões religiosas que nelas se encontram postas, trata-se, sobretudo, da disponibilidade para o gesto de nos abandonar em prol da obra. E como inspiração, trago a visão da análise crítica no olhar poético do anticrítico, nas palavras propostas de Augusto de Campos. Então, nós vamos lançar o texto. O Anticristo, na palavra proposta de Augusto de Campos.
Recriar é a meta de um tipo especial de tradução, a tradução-arte. Mas, para chegar à recriação, é preciso identificar-se profundamente com o texto original. Ao mesmo tempo, não barateá-lo, enfrentar todas as suas dificuldades, tentar reconstituir a criação a partir de cada palavra, som por som, tom por tom. Essa imagem, o que eu queria dizer aqui, é que essa imagem, esse poema, né, do Augusto de Campos, eu trouxe porque ela me parece uma imagem similar ao gesto de se abandonar em prol da obra, ou seja, olhar a obra para uma análise que evidencia o que elas nos revelam. E esse olhar para a literatura, as artes que tocam nas questões religiosas, pede uma suspensão da noção da nossa própria religião, ou seja, de uma posição confessional. O ponto de vista da análise, ao não partir do confessional, isto é, de dentro da fé, nem o de se posicionar contra a fé, permite que o texto nos revele a sua verdadeira devoção, preservando a beleza que a obra nos indica ou acaba por indicar, que vai ao encontro de tudo que a professora Maria do Rosário disse até então. As abordagens artísticas literárias, eu só queria dizer que essas duas posições, tanto você não olhar, não partir do confessional, ou seja, da sua religião, e não se posicionar contra, se sabe que é uma tarefa muito difícil, por isso desafiadora nesse caso. Mas as abordagens artísticas literárias são diversas e as linhas de discussões podem propor igualmente uma conversa mais aproximada com o viés da cultura, da política, da sociologia, entre outras. E estes, com campos conceituais internos ao universo da religião, a que se referem. Quer dizer, então, você tem assim uma ampla rede de relacionamentos, né, de intersecção. Mas agora eu queria falar sobre a literatura pensando a religião. Ela passa, por exemplo, pelos poemas de Thomas Eliot, que carregam ou se inscrevem numa raiz religiosa, sendo que, dentre eles, com maior intensidade ou visto de maneira mais evidente, eu queria citar dois, principalmente, Os Contos da Rocha e Os Homens Loucos, que a gente vai ler daqui a pouco, que é visto como uma crítica ao homem, Os Homens Loucos, a banalidade do seu orgulho, porque faz lembrar ao homem que ele não é nada. Para o pavor num punhado de pó, escreve Eliot ao final de um verso de O Enterro dos Mortos em A Terra Devastada. Mas vamos ler agora a primeira parte de Os Homens Loucos. Os Homens Ocos, uma moeda para o velho. Somos os homens ocos. Somos homens empalhados, apoiados todos juntos com chapéus cheios de palha. Ah, nossas vozes secas, dado sussurrarmos juntos, são mudas, sem sentido. Com vento em capim ressequido ou patas de rato nos cacos de vidro de nossa cava seca. Forma sem corpo, sombra sem cor, paralítica força, gesto sem impulso. Os que tinham ido, olhando firme ao reino outro da morte, recordam-nos, se tanto, não como perdidos de almas violentas, mas apenas como homens ocos, os empalhados.
Suzy? Oi? Espera aí um pouquinho. Podemos continuar? Podemos, um momentinho que eu perdi aqui a imagem. Desculpa, gente, perdi a imagem de repente. Ai, ai. Nós estamos vendo e ouvindo perfeitamente você. Então, ótimo. Um pouquinho que eu tive um problema técnico aqui. Tá, você vai vendo, enquanto isso eu vou fazer um rápido comentário, algumas manifestações aí, bastante sensibilizadas, com as falas maravilhosas. O pessoal tem muita gente encantada, né? Porque está quase, diríamos assim, descortinando uma temática, né? Sobre a qual ainda não haviam se debruçado. Então, tem vários comentários, né? Exclamando que é uma manhã muito proveitosa, muito rica, falas lindas, maravilhosas, né? Então, é muito gostoso também a gente estar sentindo essa receptividade de vocês, né? Porque é o nosso intuito mesmo, né? Compartilharmos, trazendo ideias novas, autores ainda, talvez, pouco lidos, pouco conhecidos, mas que o nosso curso pretende mesmo estar lançando a cada momento e enriquecendo o repertório de cada um de nós. A Suzy deve ter... A gente agradece, eu agradeço, embora vamos lá ver, só estamos a começar, a responsabilidade aumenta. Não, mas temos a nosso favor... Vocês estão me vendo agora? Ah, sim, Suzy. Não, a Estão me câmera, vendo? tem que acessar a câmera. Eu acho que... ouvindo, mas está sem câmera. É só ligar em baixo à esquerda, onde diz vídeo. Mas eu perdi tudo na tela. Eu perdi... Suzy, eu vou pedir a você que a Rosarinho vai assumir um pouquinho a palavra. Seria interessante que você saísse e retornasse, que eu acho que fica mais fácil, apesar de que nós estamos te ouvindo bem e você está online. O problema só é acessar a câmera. Tá certo. Bom, Rosarinho, você quer ir tomando um pouquinho? Então, sim, estava a dizer que temos a nosso favor aqui em relação a este desafio, que é grande, mas o estarmos a lidar com arte, não é? E a grande força é da arte, não é? A posição do leitor, de facto, deve ser de uma certa simplicidade, quer dizer, no sentido de não se defender daquilo que encontra no livro ou na peça de teatro ou no filme, e já não falo de outras artes, porque não estamos agora a abrangê-las tão diretamente, como pintura, escultura, arquitetura, etc. Mas há muitos pontos de contacto sempre, não é? Nesta questão da experiência estética como uma experiência que exige um despojamento, não é? Isto que também estava aí no Anticrítico, esta ideia de que é preciso aceitar receber cada dimensão do texto que temos à nossa frente, porque realmente as surpresas vêm daí e não daquilo que nós já sabemos, não é? E eu acho que isso é sempre quer dizer, é sempre um verdadeiro desafio neste sentido. Obviamente que, e aqui há outro aspecto que eu iria dizer mais à frente, mas posso dizer já, que é, obviamente que a obra de arte também só está, digamos, completa com a sua recepção, não é? Quer dizer, o artista exprime alguma coisa em busca de um diálogo, em busca de um encontro com outro. E esse encontro é concretizado quando o leitor lê ou o espectador vai ver o filme, não é? Para simplificar, vamos ficar nestes dois planos para não complicar. Portanto, a responsabilidade do leitor ou do espectador é de responder. Aliás, não é por acaso que as palavras têm a mesma etimologia. É preciso responder à obra. E obviamente que na resposta à obra está a própria experiência pessoal de cada um.
portanto, uma obra é, digamos, mais bela ou menos bela, não apenas pela proposta que ela tem, que obviamente é essencial, mas também pela resposta que lhe damos. Por isso é que quando vemos, sei lá, um grande escritor a falar da Divina Comédia, a Divina Comédia é ainda mais bela do que se for eu a falar da Divina Comédia, porque tem um eco nele maior, não é? E mais abrangente e mais profundo. Portanto, isto só, e já vi a Suzy e vou-lhe já passar a palavra, só para dizer que uma coisa é a perspectiva analítica, portanto a Suzy dizia, e muito bem, não, é importante percebermos que não se trata aqui de uma atitude nem confessional, nem anticonfessional ou antirreligiosa, qualquer uma das duas iria ferir o tipo de abordagem que queremos, mas no plano analítico. Depois no plano pessoal, cada um encontra aquilo que resulta desse acontecimento que é a proposta do texto e o eco que faz em si próprio. E aí já cada um usa aquilo que tem e é, não é? A sua religião, a sua cultura, a sua ideologia, a sua etc. Mas estes dois planos precisam de estar separados, não é? Precisamos de compreender que são dois planos diferentes e é muito importante perceber o valor que cada um deles tem, que ambos são indispensáveis, não é? E então, estamos no plano analítico e a Suzy vai continuar. Obrigada. Suzy, welcome back. Eu tive problemas técnicos aqui, eu acho que caiu, não sei o que aconteceu. Normal. Acho que acontece, mas eu pensei, retomando, né? Por que eu pensei em acolher essa proposta do Augusto de Campos? Porque me parece uma imagem similar ao gesto de se abandonar em prol da obra, ou seja, o olhar a obra para uma análise que evidencia o que elas nos revelam. E então, agora, desse ponto, eu queria passar à literatura passando à religião, né? Como ela pensa a religião, por exemplo, como ela pensa nos poemas de Eliot, que eu falava, e que carregam ou se escrevem numa raiz religiosa. Eu falava dos coros da rocha e os homens ocos, né? Lemos os homens ocos agora eu queria dizer que dessa tradução dos homens ocos, nós chegamos a traduzir os homens ocos aparecendo na tela? É que eu perdi a imagem, Vera. Sim, já lemos isso, Suzy. Agora é o próximo texto. Ah, tá, porque eu perdi tudo, então, desculpa. Mas foi lido sim, Suzy. Lemos junto e o público também conseguiu acompanhar o texto. Tá ótimo, então. E nós temos também a tradução, essa tradução, como eu dizia, o Eliot, ele tem uma dimensão de dizer que o homem é nada. E tem uma outra tradução, a tradução que acabamos de ler é do Caetano Galindo, da Companhia das Letras, né? Mais recente, de 2018. Mas existe uma leitura livre da tradução, de tradução de Ivan Juqueira, que diz literalmente isso. Ele diz: nós somos os homens ocos, os homens empalhados, uns nos outros amparados, o elmo cheio de nada. Tem os poemas de Eliot, onde existe uma dimensão religiosa, mas também se encontra a face do religioso confessional, em A Idade de uma Sociedade Cristã, que são algumas palestras que ele fez em Cambridge, em 1939, e nessa obra ensaística, eu só queria registrar aqui, Eliot vai fazer uma crítica social com base em valores cristãos. Ele coloca, por exemplo, que o cristianismo não deve ser imposto ao povo pelo governo. Pelo contrário, é o espírito do cristianismo, ou, abre aspas, temperamento e as tradições do povo, fecha, que devem ser suficientemente cristãos para impor aos políticos.
O que eu quero ressaltar aqui é que essa obra acaba por revelar uma preocupação constante do autor, que é o valor da cultura na formação do indivíduo. Então, essa obra é mais confessional. Eliot foi chamado pelo crítico e poeta Ivo Barroso de o Dante moderno. E isso só foi possível de dizê-lo porque a literatura pensando a religião teve, ou ganhamos, né, uma das obras fundadoras da cultura ocidental, a Divina Comédia de Dante Alighieri. A Divina Comédia, ela tem um sentido alegórico, moral, político e teológico, mas tudo está nessa obra implacavelmente ligada, disse Otto Maria Carpo. Ainda, segundo Carpo, o primeiro herói da Divina Comédia é Virgílio, que aparece como encarnação da razão. E o último herói da comédia, que é o Supremo Saber, inspirada pelo primeiro amor, Beatriz, são antes os polos homem, Deus. E o único elemento que liga esses versos, reúne os cantos, junto às três partes, é a pessoa do próprio poeta, constantemente presente. Do começo até o fim do paraíso, é o Dante que fala. Assim, pode-se dizer que inferno, purgatório e paraíso segue a fé cristã que vai do pecado original à redenção. Vamos ver, então, um pedaço de o inferno e o paraíso. Depois eu comento o resto. Vera, você está sem o áudio. Agora, ok, né? Inferno. A meio caminhar de nossa vida, fui me encontrar em uma selva escura. Estava reta minha via perdida. Que a tarefa de narrar é dura, esta selva selvagem, rude e forte, que envolve o medo à mente que a figura. De tão amarga, pouco mais lhe é a morte, mas para tratar do bem que, enfim, lá achei. Direi do mais que me aguardava a sorte. Como lá fui parar, dizer, não sei. Tão tolhido de sono me encontrava, que a verdadeira via abandonei. Paraíso. Todo feitio geral do paraíso já pelo olhar tendo entendido, sem ter fixado ponto algum preciso. Voltei-me ora com zelo reacendido, buscando Beatriz, por ter-lhe exposta uma dúvida que me havia surgido. Uma foi a pergunta e outra a resposta. Pensei em Beatriz e vi um glorioso velho com a branca estola no ombro posta. Difundia todo o seu semblante anoso, amável regozijo e o seu olhar e o aprazimento de um pai carinhoso. Onde está ela? Foi pronto o meu indagar. E ele, para o anseio teu cumprir, moveu-lhe, ora a tua Beatriz, do meu lugar. E se ao alto mirares, do apogeu no terço giro, vi-la irás poder, no trono que seu mérito lhe deu. Os olhos levantei sem responder, e ela eu vi que se fazia coroa de eterna luz que nela ia se acolher. Ó dama em quem minha esperança vive, e que por mim no inferno até inscreveste, o rastro teu quarto eu perdido estive. Por tantas coisas que me ofereceste conhecer, por tua força, tua bondade,
graça e valor a agradecer sou preste. De servo me has trazido a liberdade, por todo modo e por toda via, a que bastasse a tua potestade. Em mim, teu alvo em fluxo custódia, para que minha alma e tu alçaste avante, ao desprender-se ainda te sorria. Assim orei, e ela, tão distante comparecia, sorriu e olhou para mim, e a eterna fonte voltou seu semblante. E o santo ancião, por chegares ao fim, disse: do teu caminho, aqui um rogar amoroso mandou-me este jardim percorrer, agora com o teu olhar, o que fará fortalecer no aguar de nos raios divinos te elevar. Então, o que eu queria dizer é que esses trechos da Divina Comédia, nos versos lidos, se encontram palavras, símbolos, expressões ou conceitos de significados bíblicos. Por exemplo, no nono círculo, o mais frio, se encontra Judas, né? Pois o pior dos pecados, na visão de Dante, é a traição ao superior, ou seja, leia-se, a traição a Jesus Cristo, Deus, né? A Bíblia, o que eu quero dizer com isso é que a Bíblia é a matriz referencial de onde partem para analisar o universo judaico-cristão teólogos, filósofos, estudiosos e pesquisadores, para desenvolver suas ideias, pois lá estão os conceitos fundamentais, originários e compostos do Novo e do Velho Testamento, né? E é a partir desses preceitos bíblicos ou da cultura impregnada por essas ideias, conceitos ou visões, que as criações artísticas, como a literatura, as artes e o cinema, vão trabalhar. Sobre forma e conteúdo, como dizia, bem colocou a professora Maria do Rosário, com desdobramentos de conceitos religiosos em culturas ou realidades diversas. Obrigada, e agora eu passo a palavra volto para a professora Rosário, né? Obrigada, Suzy. Eu penso que este início partimos com exemplos da poesia, não é? Pareceu-nos que faz todo o sentido, não é? Que se comece com a poesia, embora depois agora a seguir temos outras propostas no campo também da narrativa, da prosa. Queria começar só por comentar alguns comentários que vi no bate-papo e que me pareceram muito justos, porque, por exemplo, alguém falou no caso da Flor Bela Espanca. Eu vou comentar aqueles que conheço, porque também referiram casos da literatura brasileira que eu não conheço tão bem, mas Flor Bela Espanca ou o Padre António Vieira são realmente dois autores nos quais este tipo de abordagem está muito presente e que faz todo o sentido. Realmente a Flor Bela Espanca é uma poetisa do desejo no seu sentido pleno, que é esta dimensão a que chamamos o sentido religioso, o senso religioso, portanto esta consciência de, como a doutora Suzy estava mostrando no texto do Eliot, esta consciência de que somos ocos, somos nada, mas esse nada não basta, não é? Esse nada não basta, precisamos, somos um nada que precisa do tudo, não é? Portanto, esse drama é o drama da vida humana, não é? Da finitude que deseja uma infinitude. Portanto, esta contradição é aquilo que a experiência humana vive, e é isso. Um Dante é disso também que fala, e fala, como acabámos de ouvir, também pela via amorosa, quer dizer, ele mostra quais são os pecados, no sentido em que mostra quais são
os momentos em que o ser humano se perde nesta busca, ou seja, se engana, se ilude, não é? E mostra através da relação com a Beatriz a hipótese de uma abertura total que parte do particular, que é aquela relação, para chegar a uma coisa maior. E também queremos dar-vos outros exemplos deste tipo. Agora, não sei, Vera, eu perguntava, Vera e Diana, dada a hora, se avançamos mais um pouco, se fazemos aqui os 10 minutos de intervalo e retomamos, como é que preferem? Perfeito, eu acho que nós poderíamos dar um pequeno intervalo, né? Tomamos uma água e tal, um cafezinho, não juntos, infelizmente, mas retornamos então 11h30. Tudo bem? Muito bem, combinado. Então até já. Eu gostaria... Em aberto aí algum comentário. Diga, Diana. Eu gostaria só de aproveitar, pessoal, e pedir que vocês colocassem no chat o nome e o endereço de e-mail de vocês, para que depois, para quem necessitasse, a gente tenha a oportunidade de emitir o certificado de participação. Tá? Então, quem tiver essa necessidade, coloque o nome completo e também o endereço de e-mail no chat, tá bom? Aproveitem esse intervalo. Diana, alguém estava pedindo para, não sei se fez isso depois, para bloquear, silenciar os participantes. Realmente, eu ouvi alguns ruídos a certa altura, talvez ajude, e depois quem quer falar... pede a palavra, não é? Não tem problema. Ótimo, vamos deixar isso já combinado para a volta, tá bom? Ótimo, então a gente faz o intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Ok, até já. Até.